E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai explorar um tema que está dando o que falar: sociedades iniciantes e estados de rede. Nossa, é um tema super atual, né? E a gente tem um livro aqui que serve como guia para essa conversa. Ele conecta história, tecnologia e a construção de novos modelos de sociedade. A grande questão é, será que a tecnologia, tipo a blockchain e as criptomoedas, está abrindo caminho para uma nova era na formação e governança das sociedades? Olha, sem dúvida a gente está num momento crucial. O livro defende que a tecnologia tem um potencial enorme para revolucionar as estruturas de poder, sabe, aquelas tradicionais. E a blockchain, com essa capacidade de registrar dados de forma transparente e imutável, é um dos principais motores dessa transformação. E é aí que entra a criptohistória, né? Fiquei curioso para entender melhor como a blockchain pode mudar a forma como a gente registra e interpreta a história. Imagina só, um registro histórico que não pode ser alterado, manipulado ou censurado. Essa é a ideia da criptohistória. A blockchain funciona como um livro-razão, sabe? Público e global. Cada transação, cada evento fica registrado de forma permanente. Qualquer pessoa pode auditar. Caramba, isso é incrível. É como se a gente tivesse uma garantia de que os eventos históricos são autênticos. Como isso funciona na prática? Pensa no Bitcoin. Ele é um exemplo perfeito de criptohistória. Uma macrohistória, mas registrada e verificável criptograficamente. Cada transação, desde a criação do Bitcoin, está lá na blockchain, cria um histórico transparente e imutável da trajetória dele. Entendi. É como se cada Bitcoin carregasse a história completa das suas transações. Mas qual o impacto disso para a sociedade? Tipo, no geral. As implicações são enormes. Imagina eleições mais seguras e transparentes, com registros de votos imutáveis. Ou sistemas de justiça mais confiáveis, com provas e documentos à prova de falsificações. A criptohistória pode revolucionar a forma como a gente lida com a verdade e a confiança. É realmente evolucionário. E o livro também fala sobre o declínio do Estado e a ascensão da rede, né? Como esses conceitos se conectam com a criptohistória. O livro usa a metáfora dos leviatãs para representar as grandes forças que manaram a história, tipo Deus, o Estado e agora a rede. Antes, o poder estava centralizado em Deus ou no Estado. Agora, a gente está vendo o poder migrar para as redes, como a internet e as criptomoedas. Interessante. E o que causa essa mudança de poder? A desconfiança nas instituições tradicionais, tipo governos e mídia, está crescendo, e as pessoas buscam alternativas mais transparentes, mais democráticas. A internet e as criptomoedas oferecem isso, sabe? A possibilidade de se organizar e se conectar sem intermediários, de forma descentralizada e autônoma. E tem algum exemplo concreto dessa mudança de poder no livro? A desplataformação do Donald Trump é um caso emblemático. As redes sociais, exercendo o poder delas, tomaram uma decisão que impactou diretamente a política de um país, mostrando a força da rede. Verdade. As redes sociais têm muito poder hoje em dia. Mas será que essa descentralização é sempre positiva? Boa pergunta. O livro explora os dois lados. Por um lado, a rede pode democratizar o acesso à informação, dar voz a quem está marginalizado, promover a colaboração global. Por outro, ela também pode ser usada para espalhar fake news, manipular a opinião pública, até fortalecer regimes autoritários. Parece que a gente está diante de uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Exatamente. E essa dualidade se reflete na polarização política que a gente vive. O livro usa a metáfora da tribo azul e da tribo vermelha para ilustrar essa divisão. A tradicional esquerda e direita. Isso, mas o livro mostra que, dentro de cada tribo, existem subdivisões. As pessoas do Estado e as pessoas da rede. Ou seja, mesmo dentro da esquerda e da direita, tem gente que se identifica mais com a centralização ou a descentralização do poder. É isso aí. E a ascensão da rede está reorganizando as lealdades políticas. Tem gente da tribo azul se aproximando da descentralização, atraídos pela promessa de liberdade e autonomia. E tem gente da tribo vermelha se apegando ao nacionalismo, buscando segurança em meio à mudança. Fascinante como a tecnologia redefine as fronteiras ideológicas. Mas me fala como a ascensão da rede e a criptohistória se conectam com a questão da verdade. A gente vive num mundo cheio de fake news. Como saber o que é real? Essa é a questão mais urgente. O livro explora o conceito de amnésia de Gell-Mann, que explica por que a gente tende a acreditar em notícias falsas sobre coisas que não conhecemos. Como funciona essa amnésia? É simples. Todo mundo tem áreas que domina e áreas que não conhece. Nas áreas que a gente domina, a gente sabe quando a mídia distorce a realidade. Mas nas áreas que a gente não conhece, a gente tende a aceitar a narrativa da mídia sem questionar. Faz sentido? É como se a gente desligasse o senso crítico quando se depara com informações fora da nossa área. E qual a solução? O livro argumenta que a criptohistória pode combater a desinformação. Imagine um mundo onde as notícias, documentos, tudo registrado em blockchains públicas e imutáveis. Isso dificultaria a propagação de fake news. Seria ótimo um sistema de verificação da verdade muito mais confiável. E como essa busca por uma fonte confiável se conecta com a ideia de estados de rede?
Os estados de rede, por serem descentralizados e transparentes, podem criar sistemas de informação mais resistentes à manipulação. Mas, claro, isso depende de como esses estados de rede serão estruturados e governados. E qual a diferença entre um estado de rede e um estado tradicional? O livro define estado de rede como uma nova forma de organização social, baseada em comunidades online, princípios em comum e governança descentralizada. Imagine um grupo de pessoas com valores e objetivos em comum, que se organizam online para criar suas próprias regras, seus sistemas de governança, até seus territórios digitais e físicos. Parece isso de ficção científica. Isso é possível. Já existem sociedades paralelas se formando online, sabe? Experimentando novos modelos de organização. O livro cita as uniões de rede e arquipélagos de rede como exemplos dessas comunidades. Elas desafiam as fronteiras tradicionais e constroem seus próprios mundos. Caramba, já estamos vendo os primeiros sinais dessa transformação. Mas como essas comunidades se sustentam? Garantem coesão, segurança, prosperidade? O livro explora os desafios e as oportunidades da construção de estados de rede. Destaca a importância da inovação moral, da capacidade de ação coletiva e da civilidade. Mas vamos deixar essa discussão para a próxima parte do nosso mergulho. Combinado. Fiquem ligados para a segunda parte, onde a gente vai explorar os elementos-chave para construir essas novas sociedades e ver exemplos concretos de comunidades que já estão nesse caminho. Na primeira parte, a gente explorou a criptohistória, a ascensão da rede e a polarização política, né? Vimos como a tecnologia está desafiando as estruturas de poder e abrindo caminho para novas formas de organização social, tipo os estados de rede. Isso aí. E o livro destaca 5 elementos-chave para construir um estado de rede: inovação moral, capacidade de ação coletiva, civilidade, território tanto digital quanto físico e reconhecimento diplomático. É isso mesmo. A gente já viu a importância da inovação moral para unir as pessoas em torno de valores em comum e da capacidade de ação coletiva para transformar ideias em realidade. Mas como garantir que essa ação coletiva seja construtiva e não destrutiva? Aí entra a civilidade. A civilidade como um pilar para a coesão social, especialmente no ambiente online, que às vezes é palco de muita treta, né? Faz sentido. Mas como cultivar a civilidade na internet, que é um espaço tão grande e diverso? O livro sugere algumas estratégias. Criar plataformas de comunicação com mecanismos de moderação eficientes que combatam discursos de ódio e desinformação é fundamental. Mas não basta só reprimir, tem que educar também. Desenvolver ferramentas que incentivem o diálogo respeitoso e educar os usuários sobre a importância da civilidade online, sabe? Criar um ambiente virtual onde o debate de ideias seja encorajado, mas com respeito, tolerância. Um lugar onde a crítica construtiva seja valorizada e os ataques pessoais não tenham espaço. É um desafio, tanto, né? Com certeza. É um desafio que exige um esforço de plataformas, usuários e legisladores. Mas o livro defende que a civilidade é essencial para qualquer sociedade que funcione, seja ela física ou digital. E além da civilidade, outro elemento importante para formar um estado de rede é o território, né? Mas como um estado de rede, que é virtual, pode ter um território físico? Essa é uma das questões mais interessantes que o livro explora. Ele argumenta que um estado de rede pode começar no digital, tipo uma plataforma online, e aos poucos ir expandindo para o mundo físico através da compra de terras e propriedades. Então a gente está falando de comunidades online que se juntam para comprar imóveis no mundo real. Tipo um crowdfunding imobiliário em massa, mas com um objetivo muito maior: criar um espaço físico que reflita os valores da comunidade virtual. Exatamente. O livro explora esse conceito com arquipélago de rede, um conjunto de propriedades físicas interconectadas digitalmente. Imagina ilhas, comunidades rurais, prédios em diferentes cidades, todos conectados por uma rede digital que representa esse estado de rede. Que ideia incrível! Um estado de rede com vários pontos físicos espalhados pelo mundo, mas unidos por uma cultura, uma governança, uma visão de futuro. Mas como garantir a coesão e a segurança de um estado de rede tão espalhado? A tecnologia é fundamental nesse processo. Através de plataformas digitais, criptografia e sistemas de governança online, os membros do estado de rede podem se comunicar, colaborar e tomar decisões de forma segura e transparente, onde quer que estejam. E como funcionaria a governança de um estado de rede? Seria uma democracia direta, com todos participando de tudo? Ou teria algum tipo de representação? O livro explora várias possibilidades, desde a democracia direta até modelos mais representativos, tipo a democracia líquida, onde os cidadãos podem delegar seu voto. O importante é que a governança seja descentralizada, transparente e democrática. E a blockchain, como ela entra nesse sistema? A blockchain pode garantir a segurança e a transparência das votações, por exemplo. Com a blockchain, cada voto fica registrado de forma permanente e auditável, sem risco de fraude. Tipo um guardião da democracia digital.
Mas como garantir que a governança seja realmente democrática e não caia nas mãos de uma elite tecnocrática? É uma preocupação válida. O livro destaca a importância da educação e da participação ativa dos cidadãos para evitar a centralização do poder. A governança precisa ser monitorada e ajustada para refletir os interesses da comunidade. É um processo em constante evolução, né? Que exige adaptação, diálogo e busca por soluções inovadoras. Mas e o reconhecimento diplomático? Como um Estado de rede, pode ser reconhecido como uma nação pela comunidade internacional. Essa é a etapa final, a mais complexa. Para ser reconhecido como nação, um Estado de rede precisa mostrar que tem os elementos básicos de um Estado: território definido, população permanente e um governo que controla o seu território. Mas como um Estado de rede, com território fragmentado e governança descentralizada, pode provar que cumpre esses critérios. É um processo gradual. Pode começar com o reconhecimento de cidades, estados ou organizações internacionais. À medida que o Estado de rede demonstra sua capacidade de governança e sua contribuição para a comunidade global, ele ganha legitimidade e pode até pleitear reconhecimento de outros países e entrar na ONU. É como se os estados de rede tivessem que construir sua credibilidade aos poucos, né? Conquistando a confiança da comunidade internacional. Exatamente. O reconhecimento diplomático é a etapa final, mas o livro argumenta que ele é essencial para garantir a segurança, a estabilidade e a prosperidade dos estados de rede no futuro. Uma visão otimista, mas que exige muito esforço, né? Organização, diplomacia e principalmente construir um modelo de sociedade que seja inovador e inspirador. Sem dúvida. E esse é o desafio que o livro nos coloca: usar a tecnologia para promover a liberdade, a justiça e a prosperidade para todos. E na próxima parte, a gente vai explorar as potencialidades e os desafios dos estados de rede, analisando o impacto na política, na economia e na sociedade. Vamos discutir como eles podem ajudar a resolver problemas globais como a pobreza, a desigualdade, as mudanças climáticas e os riscos que eles podem enfrentar. Isso aí! Fiquem ligados para a última parte do nosso mergulho, onde vamos discutir os cenários para o futuro dos estados de rede e o papel que cada um de nós pode ter. Até a próxima! Chegamos à parte final do nosso mergulho no mundo dos estados de rede. Já exploramos bastante conceitos, elementos chaves, desafios e as oportunidades. Agora vamos nos aprofundar nas potencialidades e nos riscos desses novos modelos de sociedade. É hora de analisar como os estados de rede podem impactar a política, a economia e a sociedade, né? O livro mostra uma visão otimista, mas realista, com as possibilidades e as ameaças. Começando pelas potencialidades, como os estados de rede podem contribuir para um futuro mais justo e sustentável. Imagina comunidades globais unidas para enfrentar a pobreza, a desigualdade e as mudanças climáticas. Estados de rede com foco no desenvolvimento sustentável, justiça social, inovação, usando recursos e talentos globais para criar soluções e promover colaboração entre países e culturas. Seria incrível uma rede global de comunidades engajadas em construir um futuro melhor para todo mundo, sem burocracia e sem os velhos interesses políticos. Exatamente. E na política, os estados de rede podem revolucionar a democracia. Plataformas digitais que permitam a participação direta dos cidadãos nas decisões, com sistemas de votação transparentes e seguros, baseados em blockchain, pode ser o fim da política tradicional com suas estruturas burocráticas e corruptas. Uma democracia mais participativa, mais próxima dos cidadãos, é animador. Mas, como em toda inovação, também existem riscos, né? Quais as principais ameaças? Um dos grandes riscos é a possibilidade de os estados de rede se tornarem ferramentas de controle nas mãos de governos ou corporações. Eles poderiam usar tecnologias de vigilância para monitorar os cidadãos e censurar quem pensa diferente. Seria trocar a opressão do Estado pela opressão da rede. Pesadelo. Como a gente se protege contra isso? O livro fala da importância da criptografia e da descentralização para garantir a liberdade individual e a autonomia dos estados de rede. A descentralização do poder e proteção da privacidade são essenciais para evitar que o controle fique na mão de poucos. Ou seja, a tecnologia pode libertar ou controlar. A gente, como sociedade, é que define os valores que vão guiar o uso dessas ferramentas. É isso aí. Outro desafio é a segurança. Estados de rede, por serem digitais, são vulneráveis a ataques cibernéticos. Investir em sistemas de proteção, desenvolver protocolos de segurança e educar as pessoas sobre os riscos online são medidas essenciais. É como se a gente tivesse que construir uma fortaleza digital, né? Para proteger os dados do estado de rede. Mas essa é a ameaça vinda de fora. De governos ou empresas que queiram controlar ou censurar o estado de rede. A força dos estados de rede está na descentralização e na mobilização coletiva. Se um governo tentar censurar um estado de rede, os cidadãos podem se organizar para resistir, usando criptografia e plataformas descentralizadas. Uma espécie de desobediência civil digital para defender a autonomia do estado de rede. Isso. E a pressão da comunidade internacional também pode ajudar. Outros estados de rede e organizações podem se mobilizar para defender o estado de rede que foi atacado, criando uma rede de solidariedade global. Uma rede de apoio, onde a força de cada um contribui para a segurança de todos. Que legal. O livro nos convida a imaginar um futuro onde essa rede
rede de estados de rede se torna uma força global, coexistindo e competindo com as nações, criando um novo sistema mundial baseado na colaboração, na inovação e na descentralização. Um futuro onde a internet é mais fragmentada, com várias comunidades e jurisdições digitais, cada uma com seus valores e regras. É um futuro com desafios e oportunidades. E a gente tem um papel importante nesse futuro. O livro nos chama para a ação, para se informar sobre as tecnologias, para participar de comunidades, para experimentar novas formas de organização e para defender a liberdade, a justiça e a democracia no mundo digital. O futuro dos estados de rede está sendo construído agora e cada um de nós pode participar. É hora de questionar, explorar, experimentar, construir um futuro mais justo e próspero para todos. É isso aí, o futuro está na nossa mão. A gente precisa ter consciência, buscar conhecimento e agir. Que esse mergulho no mundo dos estados de rede seja só o começo da sua jornada. E chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que esse episódio tenha despertado sua curiosidade sobre o futuro dos estados de rede. Compartilhe suas ideias, dúvidas e expectativas. Juntos a gente pode construir um futuro mais justo, livre e próspero. Até a próxima.